Imagine comigo 100 anos as outras denominações ouvindo isso daqui. Assembleia de Deus, Deus e Amor, Universal, Pentecostal, Neopentecostal, Igreja da Graça, são tudo primo, é tudo sectário. Toma cuidado com os sectários. Agora os irmãos da congregação, se coloca agora no lugar desses irmãos, né, que fala dessa forma assim, ó. Assembleia de Deus não é religião, é a graça de Deus. A comunidade cristã no Brasil não é religião, é a graça de Deus. A Deus e Amor não é religião, é a graça de Deus. Querendo dizer, essas outras instituições são tudo religião. Católica é religião, Congregação Cristã no Brasil é religião, Deus e Amor é religião. Nós da Assembleia de Deus somos a graça de Deus. Você, o que você da Congregação Cristã no Brasil ia falar se algum pastor dissesse que a Assembleia de Deus não é religião, mas é a graça de Deus? Você ia na hora escandalizar, outros iam até debochar. E muitos são debochados, né? Dá risada mesmo, racha o bico, outros falam até palavrão. A conversão dos irmãos da congregação é tão grande que fala até palavras torpes. Está escrito na Bíblia, palavrão é pecado diante de Deus. Mas como vocês não entendem a Bíblia e não estudam, não se aprofundam nela, erram dia e noite e não está nem aí com o seu erro, porque falar, a Bíblia não é para ser estudada, só para ser lida. Então, agora vem a público, num culto online da Congregação Cristã no Brasil, o ancião presidente, né, o antigo irmão presidente da instituição, Cláudio Palavra que Deus traz para nós, irmão, firme na nossa fé. Nós não estamos aqui só por religião. Congregação não é religião, é a graça de Deus. Congregação não é religião, é a graça de Deus. Esse crime merecia pelo menos prisão perpétua. Isso é uma vergonha. Quando você deixa o joinha no vídeo, compartilha com mais pessoas, se inscreve no canal, você está nos ajudando a pregar o Evangelho, qual os irmãos dizem, vai pregar o Evangelho, irmão Isaías. Se isso não é pregar o Evangelho, eu não sei mais o que é pregar o Evangelho. Nós estamos pregando o Evangelho verdadeiro, nato, porque lá na igreja de Gálatas, quando Paulo foi pregar para aquelas pessoas, a igreja de Gálatas era desse tamanhozinho. E eles começaram a voltar para o judaísmo ortodoxo, onde o judaísmo ortodoxo prevalecia, predominava. Lá no judaísmo ortodoxo tinha profetas, lá era a religião de Moisés, era a religião de Abraão, era a religião de Jacó, era a religião dos circuncidados, era a religião de Elias, que fazia fogo descer do céu, de Eliseu, que mexeu com ele mandava uma ursa destruir, né, aqueles pequenos, né? Ele tinha o poder, né, de fazer o machado flutuar, tinha o poder de ressuscitar o morto, né? Aquele menino que tinha morrido e a mãe foi lá falar com o profeta Eliseu, né? E assim ele fez aquela pregação, deitou sobre o menino viveu, né? Então, aqueles homens estavam cheios do poder de Deus, né? Os 10 mandamentos, as 10 pragas lá do Egito. Então, quando a igreja cristã de Gálatas começou a ver os sinais da antiga igreja, que era grande, era forte, a antiga religião judaica ortodoxa, quiseram retornar para lá. E Paulo começou então a ser um crítico. Ele ia na igreja, igual eu estou indo aqui, ó, online para você, pegando aí todo o movimento do cristianismo
e alertando as pessoas, alertando você, a tua casa, a tua família, você que está agora assistindo, né, na sua cama, no seu sofá, na sua mesa, não importa onde você esteja, no teu carro, você está me assistindo, está ouvindo o que eu estou pregando. Então, Paulo foi lá e começou a pregar para eles, falou, olha, não saia do cristianismo, é uma igreja pequena, é uma igreja de pouquinhas pessoas, é uma igreja perseguida, mas nós somos cristãos, eles estão no Velho Testamento, no judaísmo ortodoxo, não volta para lá, né? Cristo veio para nos restaurar, Cristo veio para nos salvar, Cristo veio para nos perdoar, porque até o Velho Testamento nenhum homem era para ser salvo, era dali para trás e acabou. Por isso que os homens viviam 1000 anos, foi o que mais viveu, Matusalém, né? E outros, né? Então não tinha como o homem ir para o céu, porém Cristo veio trazer ao homem salvação, veio no Novo Testamento ser o segundo Adão, o Adão reformado, o Adão renovado, o Adão que veio trazer a salvação, porque aquele Adão do Velho Testamento trouxe condenação, pecado e morte. Até Malaquias, todo homem estava, como Davi falou, na morte não há lembrança de ti, e no sepulcro quem te louvará? Ninguém louva a Deus no sepulcro, e na morte não tem lembrança de Deus. Porém veio Cristo para trazer vida após a morte, veio trazer perdão e misericórdia, salvação, dizendo que a religião não salva ninguém, porque se religião salvasse, a primeira religião que ia salvar as pessoas era a Igreja Católica, que foi a primeira igreja cristã que surgiu, mas não está estabelecida em CNPJ, em dogma, não está a salvação pela meritocracia humana. A salvação está em Cristo Jesus. A salvação está lá olhando para o Gólgota da caveira, o lugar da caveira, né? Quando Cristo deu a sua própria vida, sendo uma ovelha muda, indo até o matadouro para nos dar o direito da vida eterna após a morte, mas uma vida com Cristo, uma vida com Deus. É isso que nós estamos trazendo todos os dias aqui. Imagina se nós chegamos... Você já ouviu muito disso daí. Há 100 anos, os irmãos dizem assim, não vai lá naquela igreja não, aqueles irmãos são sectários. Não sauda ele não, se saudar, não responda, são sectários. Você já viu isso daqui que eu vou te falar? Não seja hipócrita, escreva aqui no comentário. Alguém chega e fala, paz do Senhor, irmão. Você dizer assim, bom dia. A paz do Senhor, irmã. Boa tarde. Você já viu isso? Isso é uma vergonha, como diz Boris Casoy. Por quê? É uma igreja que foi ensinada não saudar, não reconhecer a saudação dos teus irmãos. Porque eles dizem assim, Senhor tem muitos. Mas é porque você não leu e não estudou. Deus também tem muitos. Está na palavra de Deus, muitos deuses com letra minúscula. Então, se eu saudar a paz de Deus, você também não pode me responder, porque vai saber o Deus que eu estou te saudando. Porque tem muitos deuses. Se você ler a Bíblia, você vai ver o tanto de deuses que existe, né? Então, é incoerente, é falta de entendimento da palavra, isso. São cegos que estão ensinando pessoas que têm olhos, mas não querem ver. Vocês não querem ver. Estamos aqui todos os dias pregando o evangelho nato. Você sair da escravidão. Mas, irmãos, aí vai me levar para onde então? Não quero te levar para lugar nenhum. Quero que você conheça a palavra. A Bíblia te liberta. É a Bíblia que te liberta. Você já ouviu esse ditado aqui? Por muitas vezes aconteceu. São primos, eles de outras denominações são primos. Irmãos, fora da Bíblia Sagrada, canônica, livros não canônicos, que se torna até uma leitura, né, de apócrifos, ou até mesmo historiadores, pergaminhos, manuscritos, Cabalá,
e etc e tal. Todas essas coisas aí apontam também para a primeira civilização, que claro que eu não vou trazer aqui porque não vai ser discutido esse assunto. Primeiro que muitos irmãos do meu canal são da congregação, não conhecem nem a Bíblia, quanto mais outros livros, né, que não são canônicos, né, que são apócrifos e etc. Mas eu vou dar uma pincelada aqui. Existia 2 deuses lá da primeira civilização, né, na época dos maias, na época dos sumérios e etc. 2 deuses, né? Um era o Yang, outro Liu, um negócio assim, salvo engano. E esses 2 deuses, eles criaram a raça humana, segundo eles lá, tá? Das histórias que não estão dentro da Bíblia Sagrada. Segundo eles, que foram criados a raça humana no intermédio desses deuses. Porém, esses 2 eram irmãos, esses dois deuses eram irmãos. Yang e Liu eram irmãos e eles não se combinavam muito bem. Aí um gostava da raça humana e o outro queria desfazer a raça humana. Por isso aconteceu o dilúvio, que um conversou com Noé e aí mandou fazer a arca. E o outro queria destruir a raça humana e tacou todo aquele caos para destruir a raça humana. Irmãos, isso é história lá de trás, de pergaminhos, né? Chega até a ser uma conspiração, na verdade. Eu leio muito, então eu pego muitos pontos e vou aprendendo, né, com diversos pontos, né? Mas o que eu creio piamente, sem dúvida, é a Bíblia Sagrada. O que eu creio sem dúvida, tá? Agora as outras sempre têm um passo meio fora e outros mal colocados, como o livro de Enoque, como a Apocalipse de Abraão, Apocalipse de Adão e outros, tá? Tem 1 milhão, né, de estudos que às vezes não vai nem te trazer muita coerência no que você busca. Porém, aquele que busca vai entender um pouco mais, né? Olhando neste olhar clínico, por que eu estou trazendo isso? Olhando para esse olhar clínico e crítico, os irmãos da congregação estão fazendo como esses 2 deuses, né? Esses 2 deuses, porque ele diz, se aquele irmão da Assembleia é meu primo, ele é primo meu, não é meu irmão em Cristo, é meu primo, então ele é filho de Yang ou filho de Liu. Um dos 2 ele é filho, porque aí dá para ser primos. Mas na nossa Bíblia Sagrada só tem um Deus, que é o Deus Todo-Poderoso, o qual nós cremos, veneramos, acreditamos e adoramos. E um Cristo, que é Jesus, o Filho de Deus. Então não tem como um irmão da Assembleia de Deus ser meu primo, um irmão da Deus e Amor ser meu primo, um irmão da congregação cristã no Brasil ser meu primo, não tem como. Porque nós estamos ligados numa videira só, verdadeira, do cristianismo. Nós acreditamos no mesmo Deus, que é o Deus Todo-Poderoso, e acreditamos no mesmo Jesus Cristo, aquele que deu a própria vida para nos dar o direito da vida eterna. Então, quando o irmão vem brigar comigo, vem discutir com as minhas teses, ele está indo contra o próprio cristianismo que eu estou pregando aqui, o próprio Evangelho de Cristo, que é a salvação pela graça e não por obras, né? Qual obra que o ladrão tinha? Qual obra que o ladrão Dimas tinha lá ao lado de Jesus? A vida toda foi ladrão, a vida toda foi salteador, porém, naquele momento da morte, ele reconheceu que Jesus é o Filho de Deus e disse, Senhor, lembra-te de mim quando estiver no teu reino. Lembra, ele creu naquele momento, ele creu, ele acreditou no Senhor, né, como Filho de Deus, lembrando que ele estava debaixo do judaísmo ortodoxo, aonde predominava a igreja dos judeus, né? A Torá, os 5 livros Pentateuco. Ele não precisava crer em Jesus ali que estava sendo crucificado. Primeiro que já criaram uma dúvida, falaram, mas se é o Filho de Deus, por que está aqui crucificado? Eles iam acreditar nos anciões, os chefes dos fariseus, dos saduceus, que andavam com a Torá na mão, com os 5 livros Pentateuco. Era para acreditar nessa igreja antiga, essa igreja que Moisés formou, uma igreja mosaica, uma igreja que corta a pele do prepúcio, é uma igreja que circuncida, uma igreja que Elias fez descer fogo do céu.
guardava os 10 mandamentos, guardava o sábado. Não tinha por que aquele ladrão crer em Jesus naquele momento, sendo que aquele filho de Deus estava sendo morto junto com ele. Mas ele creu de verdade, porque a fé, a salvação é o dom de Deus, salvo pela graça, salvo pela fé. Então ele, por dentro do coração, ele creu, ele disse: esse homem é o Filho de Deus. Senhor, lembra-te de mim. O Senhor olhou para ele naquele momento e disse: hoje mesmo estará comigo no paraíso. Isso é para quem crê. Ele não precisava ser da religião ortodoxa, ele não precisava ser da primeira igreja cristã, ele não precisava ser da comunidade cristã no Brasil, ele não precisava ser da congregação cristã no Brasil. Ele só precisava ser de Cristo. Ele precisava crer em Cristo. Irmão, irmã, crê em Cristo, será salvo tu e toda a tua casa. Creia em Cristo, será salvo tu e toda a tua família. E ponto final, tá bom? Deixa aqui nos comentários o que você achou. Deixa o joinha. Quando você deixa o joinha no vídeo, você alavanca esse vídeo para mais pessoas chegarem. Me ajuda a pregar o Evangelho, levar por essa rede social a mensagem de Cristo, quebrando toda heresias e mentira que colocaram em nossa mente, cauterizaram por muitos longos anos. Vamos tirar isso da mente e vamos pregar o Evangelho de Cristo, que não é congregação e nem comunidade, é a graça, favor imerecido. Deus abençoe.